Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor, eu só quero adorar. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor, eu só quero adorar. A beleza do meu Senhor nunca se apagará, a formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. A beleza do meu Senhor nunca se apagará, a formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor, eu só quero adorar. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor, eu só quero adorar. A beleza do meu Senhor nunca se apagará, a formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. A beleza do meu Senhor nunca se apagará, a formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Toda glória e honra pertencem somente a Jesus, pois sua obra foi plena, completa, gloriosa na cruz. Toda glória e honra pertencem somente a Jesus, pois sua obra foi plena, completa, gloriosa na cruz. Pessoal, quero convidar vocês a cantar conosco, os homens cantando comigo e as irmãs, as mulheres cantando com as irmãs aqui.
Pode ser? Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Toda glória e honra pertencem somente a Jesus, pois sua obra foi plena, completa e gloriosa na cruz. Toda glória e honra pertencem somente a Jesus, pois sua obra foi plena, completa e gloriosa na cruz. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
Queridos, agora nós vamos passar para uma parte onde nós vamos ver uma palavra da tia Noemi, temos testemunhos e queremos então nos aquietar um pouquinho aí, né? Se der para fazer silêncio. Então, convidamos então a tia Noemi para trazer uma palavra. Amém. Tá bom, amados, tocou a minha vez de dar uma palavra, um carinho para vocês, um carinho de primeiramente de gratidão e adoração ao meu Deus por estarem aqui. Eu sei que muitos não conheciam a primeira vez que vêm aqui e eu fico muito feliz, tá? Porque o Ministério Nova Vida tem mais de 50 anos. Eu tive um chamado em 1972 para trabalhar com jovens dependentes químicos e Deus me deu uma orientação bem clara, que eu nunca devia de cobrar e devia de trabalhar para dar. E a trabalhar para dar. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Meu coração se encheu de alegria e o Senhor falou, e eu vou usar as pessoas, eu vou usar, tu também não vai pedir. E não vai se envolver com o governo, nem com o político, nem com nada. Eu vou usar as pessoas. Nós estamos na chácara há mais de 50 anos. Eu fui para lá, saí de uma cozinha, tinha uma pensão de jovens, e comecei a trabalhar com viciados em droga em 1972. A minha história é muito longa. Eu escrevi um livro, não sei se trouxeram para colocar aí, mas a minha história é linda e tem frutos, e frutos que permaneçam. Essa semana acabei de internar um rapaz que veio de Cuiabá. O pai dele recuperou com a gente há mais de 30 anos. Querido e amado Denis, era um adolescente, mais de 30 anos. Pastor lá em Cuiabá, mas o filho foi para as drogas. Aonde ele mandou o filho? Mandou correndo para a gente. E o menino está com a gente, o jovem, está com a gente com 20 e poucos anos. Então, hoje estamos servindo muitas frentes de que rapazes que já tiveram conosco e cresceram, casaram e foram depois para as drogas. Eles têm a casa deles e o perfume do amor de Deus que ficou no coração deles, eles voltam e Deus torna a restaurar, perdoar e consolar e levar novos caminhos para eles. Então, amados irmãos, e é por causa de vocês, é por causa da igreja que nós estamos de pé, porque Deus tem nos sustentado. Irmãs que oram comigo, que clamam, que me amam, irmãos que clamam e me amam. O Tober tem feito esse jantar, e querido chefe Lúcio, há mais de 12 anos. Então esse jantar realmente leva a quantas coisas que fizemos lá na chácara. Por exemplo, agora eu vou fazer um piso que há 10 anos eu estava esperando. Vamos botar o forro na capela, que há mais de 17 anos eu estou esperando. Vamos botar um forro na casa onde as crianças estudam, também mais de 10 anos. Esse jantar vai servir para isso. Quando nós voltarmos o ano que vem, com a permissão de Deus, nós vamos dar testemunho e mostrar para os irmãos o que esse jantar levou à construção. Cada um de vocês está colocando uma semente lá dentro. Vocês não podem estar lá. Não podem, como dizia o pastor Moisés, eu não posso fazer o que tu faz, mas eu quero fazer com que tu continue. Então vocês não podem estar lá, mas vocês estão colaborando, vocês estão junto comigo, estão orando e colaborando, e a demonstração está aqui. Vocês vieram nesse jantar, e eu sou grata eternamente. Muito obrigado. Deus é o único que pode recompensá-los. Como meu testemunho é muito longo, e eu quero que outras coisas maravilhosas caiam no coração de vocês, eu quero que pessoas que eu amo, já passaram para minha vida, possam dar um testemunho. Há muitos anos eu trabalhei com crianças. Eu trabalhei 14 anos com crianças. A história é muito longa. As crianças da minha chácara iam na escola, mas as professoras não aceitavam as minhas crianças, porque diz que cheiravam mal, que tinham piolho. Então, porque eram crianças que vinham da chácara e vinham da rua. E um dia, um dos meninos chegou e disse assim para mim:
Ô vó, nós não vamos, tia, nós não, naquele tempo chamavam de tia, porque eu era bem mais jovem, né? Ô tia, nós não vamos mais naquela escola, porque dizem que nós temos piolho e nós cheiramos mal. E eu fui numa reunião, me lembro que naquela ocasião fui com a minha filha Pepita. De Pepita, vamos na escola. A escola era bem uns 500 metros da nossa chácara. Quando eu cheguei lá, a professora me disse, suas crianças cheiram mal e tem piolho. E eu mesmo, quando olho para ela, me dá vontade de vomitar. Eu saí chorando daquela reunião e eu disse assim para mim, bem assim, eu disse, as minhas crianças nunca mais vêm nessa escola. Eu saí dizendo isso, e a minha filha Pepita falou, mãe, não diz isso, como é que tu vai fazer? As minhas crianças não vêm nessa escola. E aí Deus me usou, eu tive uma escola, porque a história é muito longa. Tive uma escola há 14 anos, eu tive uma escola de criança da minha chácara. Foi uma bênção incontáveis. O Conselho Tutelar me dava criança, doutor Leoberto, juiz da 3ª vara. Acho que o pastor Dari deve estar por aqui, que eu vi o rosto do pastor Dari. Pastor Dari, levanta a mão, está por aí. O pastor Dari está aí, o pastor Dari é testemunha disso. O pastor Dari conheceu o pastor doutor Leoberto, que eu que apresentei para o pastor Dari. O pastor doutor Leoberto, eu entrava na 3ª vara, eu era reconhecida por toda a assistente social, por psicólogo, uma pessoa mais importante que podia, porque o trabalho que eu fazia. E o pastor Dari pode dar testemunho disso. O que o doutor Leoberto disse para ele uma vez sobre a minha pessoa. E nessa ocasião, para encurtar bem a história, porque é muito grande, o juiz, doutor Leoberto, destituiu para o poder de 2 meninos e me entregou os meninos para mim. E a mãe deles, chorando, falou, e agora a senhora vai ficar com meus filhos? Eu disse, vai trabalhar, vai te preparar, e eu vou devolver os teus filhos para ti. Fica certo que eu vou devolver teus filhos. Levei os meninos para lá. E um desses meninos está aqui nessa noite, e eu quero que ele venha aqui. Eu pedi permissão para ele vem aqui para conhecer vocês. Eram 2, ele vai falar onde é que está o outro. Rapidamente, onde é que está a mãe dele? Ele tinha 9 anos de idade. Eu caminhava de mão dada, abraçava, botava no colo. Ele está aqui hoje, eu quero que ele diga o que ele faz, como é que ele está hoje. Estava a esposa, pode trazer a esposa. Quer trazer ela? Não, pode deixar. Deixa ela para ela. Você vai falar, dizer o que você faz hoje, depois de tão garotinho que estava lá na minha chácara, tão lindo com esses olhos azuis aí. Boa noite a todos. Realmente, eu fui mendigo de rua por alguns anos, vivia nas ruas. E eu lembro uma vez que eu estava debaixo da ponte, ali na rodoviária. É onde eu dormia, embaixo da ponte. E eu tive um sonho. E nesse sonho, eu avistava uma casa, e ali ficava numa lomba. E essa casa era de 2 pisos, e uma pessoa me ajudava. E aquele sonho ficou na minha cabeça, e eu levantei pela manhã, e eu lembro que eu olhei para o outro lado, e eu vi alguém, um senhor, com um carrinho de supermercado, cheio de latinha e com uma garrafa de cachaça. Eu olhei para aquilo ali e falei assim, eu não aceito esse futuro para mim. Não pode ser o meu futuro esse aí. E falei com Deus, Senhor, me dá uma chance de sair dessa vida. Passou-se o tempo, eu tive esse sonho, e eu sonhei que eu tinha conhecido essa pessoa, que eu tinha conhecido essa casa. Naquele dia eu levantei pela manhã e eu ficava perto da rodoviária. Eu pedia troquinho, moeda para as pessoas ali na rodoviária. E aí, nesse dia, eu usava loló. E nesse dia, o policial estava ali, só que eu sempre fugia dele. Eu sempre fugia dele. Ele estava um pouquinho fora de forma, então eu corria rápido e ele não me pegava. Mas naquele dia ele me deu um godô, eu pensei que ele ia para o mesmo lugar, não foi, escondeu e eu bati nele e ele me pegou. Aí me pegou, me levou para a infância e juventude, né? Me levou para o Conselho Tutelar. E lá no Conselho Tutelar eu lembro que o juiz falou assim para mim assim, é o seguinte, tu tem 2 opções, ou tu vai para a FEBEM, ou tu vai para um lugar, eu vou te apresentar um lugar tal que tu vai ter refeição quentinha, tu vai ter uma cama para dormir, tu vai ter isso. Mas eu falei assim, não, eu quero para esse lugar.
E daí o tempo passou, não sei quem fez a conexão com a tia. E eu lembro que quando eu estava chegando na casa dela, o meu sonho estava se realizando. Porque era exatamente a subida e a casa que eu havia sonhado, entendeu? E quando eu olhei para aquilo ali, eu falei para as pessoas que estavam no carro comigo, eu sonhei com isso aqui. Está se realizando meu sonho, eu sonhei com isso aqui. E ali eu conheci a tia Noemi, e ela me abraçou, se tornou minha mãe naquele momento, minha mãe e meu pai. Porque é o que eu não tinha, todo o amparo que eu não tinha, eu recebi dela, esse afeto, esse carinho, esse amor. Ele é real. Ele é real, ela me pegava pela mão, me botava no colo, me levava para caminhar, entendeu? Falava bastante comigo, então isso ficou marcado. Eu sempre falei para Deus, eu faz 26 anos que eu não vejo ela. Fazia 26 anos que eu não via ela. Hoje eu vi ela de volta. Enquanto eu estava escrevendo um cartão que eu fiz para ela, eu estava refletindo sobre isso. E eu sempre falei para Deus assim, Senhor, dá-me uma oportunidade para mim um dia poder revê-la novamente. Porque o tempo vai passando, olha como o tempo passou rápido. Eu tinha 9 anos, hoje eu tenho 39. Entendeu? Então a vida passou. Hoje eu sou, graças a Deus, um homem estruturado. Sou formado em teologia. Sou licenciado em educação física, bacharel em educação física. Nutricionista esportivo, trabalho com a estética física e também trabalho com a parte mental das pessoas, porque não é só a estrutura física, a gente precisa ter uma mente blindada, a gente precisa ter uma mente preparada, porque esse mundo hoje, esse mundo é um mundo vigiado em ansiedade, depressão, doenças da mente, porque falta Deus no coração das pessoas. Então isso eu procuro levar para dentro da sala de musculação, para dentro da mente dos meus alunos, blindar eles, preparar eles, tanto fisicamente quanto mentalmente. E claro, sempre semeando a palavra de Deus, porque isso é fruto de que veio lá de trás. E eu nunca me esqueço, o primeiro versículo que eu gravei na chácara, que eu recebi para gravar, foi Mateus 13:19. Isso ficou na minha mente para sempre, desde pequenininho, que diz assim, ó, todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem um maligno e arrebata tudo que foi semeado dentro do seu coração. Isso bateu muito forte na minha mente por muito tempo. Como assim, todo aquele que ouve a palavra do reino? A palavra de Deus, a palavra do reino, ela precisa ser entendida. Quando ela é entendida, ela não entra aqui e sai aqui, ela entra, bate aqui e cai dentro do coração. E ali gera fruto. E esses frutos permanecem para sempre, né, tia? Então, é uma alegria imensa eu estar aqui hoje, sabe, poder abraçar ela novamente e dizer para vocês assim, ó, que eu tive um lugar onde que eu pude ter uma segunda oportunidade. Olha que eu me transformei hoje, entendeu? Eu tinha tudo para dar errado, entende? Eu vivia num mundo desamparado, não tinha pai, não tinha mãe, mas ela fala assim, ó, tu é meu filho agora, ela fala assim, tu é filho da chácara, Nini, tu é filho da chácara. E então, ela sempre foi muito carinhosa comigo. Todas as pessoas na chácara sempre me abraçaram com muito carinho. Josias, ali o Eduardo. Sempre uma benção na minha vida. Eu aprontei muito lá, fui muito indisciplinado, mas isso me ajudou demais. Hoje eu tenho metade da Bíblia gravada na cabeça e tanta disciplina que eu tomei. Que a gente tomava a disciplina e tinha que gravar versículo ainda. Eu sei, eu não quero me estender, mas deixa eu falar uma para vocês que é muito interessante. E isso ficou gravado na minha mente, isso me levou para o meu crescimento fora dali, né? Porque eu passei por muitas tribulações na minha vida, mas eu venci, e hoje onde eu estou, porque cada tijolinho que foi colocado lá atrás, foi uma estrutura para a minha vida, sabe? Para eu poder combater o dia a dia e a vida como é que é hoje. E uma vez eu briguei com um menino lá dentro, e eu lembro que um obreiro falou assim, Nene, não briga porque tu tem um passeio, se tu brigar, tu não vai passear. Então te cuida, senão o inimigo vai vir e vai tirar a tua bênção. Daí eu, tá bom. Só que eu era meio estressadinho, meio nervosinho, entendeu? E aí, acabei brigando. E aí perdi a bênção, perdi o passeio. E peguei um pau com o irmão lá, e aí o obreiro chamou nós e falou assim, o seguinte, ó, agora a disciplina de vocês vai ser o seguinte, enquanto todos estiverem jogando bola, descansando, vocês vão lá foiçar o morro lá. Cada um pega uma foice e vai foiçar o morro. Eu pensei assim, mas esses caras são loucos. Eu briguei com o cara, eles vão dar uma foice para cada um e vão mandar para o meio do morro, para nós se matar. Entendeu? Eu fiquei pensando assim, agora eu vou ficar longe, né, de mim, eu ficava longe, né. Aí
Aí, beleza. Daí, começamos Foi Salmor. Deu, Foi Salmor. Nós dois era bom de foice, tá? Eu era bom de foice. Aí, de repente, o obreiro chegou assim, olha só, vocês dois são bons de foice, né? Só que a segunda parte da disciplina, vocês vão ter que gravar 2 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Vocês vão ter que gravar, eu falei um versículo dele, não, o capítulo todo. Quando vocês gravarem o capítulo todo de 2 Coríntios 13, aí vocês estão liberados da disciplina. Aí eu, beleza, e nós vá foice. Era a abelha daqui, era a cobra dali, foice daqui, nós corria para cá, corria para lá. Continuamos. Daí um dia eu cheguei assim, comecei a ler a Bíblia e não conseguia gravar. Aí ele num canto e eu no outro, não chegava perto um do outro, nem se falava. Aí daqui um dia assim, ele coçava a cabeça de lá, eu coçava daqui, eu me cheguei perto dele e falei assim, cara, é o seguinte, nós vamos foiçar esse morro umas 10 vezes, mas a gente consegue, mas gravar esse capítulo todo aqui de Coríntios eu não consigo, eu preciso da tua ajuda. E ele falou, e eu preciso da tua. E aí a gente começou a gravar, e eu pegava a minha Bíblia, porque o obreiro falava assim, eu vou cobrar o versículo olhando na tua Bíblia. Não é na minha, não, é na tua Bíblia, conforme tu quer. Daí, eu pegava a Bíblia dele, ele falava, recitava, e eu, tá certo, tá errado. E ali a gente criou um vínculo, aí eu comecei a entender o sentido daquela disciplina. Sobre o amor, sobre como era importante reconciliar, enfim. Aquilo ali gravou na minha mente, sabe? Então eu levei para a vida. Então, porque o amor é o dom supremo, né? Então, Deus é amor. E quando nós estamos próximos a Deus, nós temos amor. Quando nós estamos distantes de Deus, o amor se vai. Entende? Então, a gente precisa ficar próximo de Deus. Eu sou muito grato, não quero me estender muito. Eu começo a falar, não paro mais. Entendeu? Eu sou professor, então é assim. Outro jantar, tu vai dar mais testemunho. Vou dar mais testemunho. Tem muita coisa para falar, mas eu sou muito grato. E eu quero que vocês saibam que esse trabalho é maravilhoso. Ele é transformador. Eu sou prova disso. Eu estudei na primeira, na segunda, na terceira, na quarta série dentro da chácara. E na quinta, a tia me permitiu ir na escola de Sertão. E eu estudei quinta série no Sertão Santana ainda. Então eu lembro, quando ela estava falando daquela história ali, realmente eu lembro dessa história. Tinha essa escola, nós não estudávamos nela. Daí teve uma mulher que foi para dentro da chácara, professora. Daí nós abrimos uma escola dentro da chácara e foi uma benção. Então tudo isso serviu de estrutura para que eu me tornasse o que eu sou hoje. E eu sou muito grato, né, muito feliz por isso. E hoje, graças a Deus tem me abençoado com muita coisa. Sou personal trainer, né, para quem não sabe, nutricionista e quem precisar também. Então, merchan também. Está se vendo que a personal trainer tem o braço forte, que está vendo, tem bastante músculo ali. Acho que eu vou pedir para ser meu personal trainer. O doutor falou que estou precisando de músculo, tu vai me ajudar, né? Por isso que o Josias me põe a perna para cima, porque o doutor falou que estou sem músculo, né? É preciso de músculo mesmo, os músculos do Senhor que me dá todos os dias. Mas vamos ver outro testemunho, meu outro filho muito amado, muito querido, e não pode ser muito longo, né? Qual é o tempo, Tobi? Tobi vai estar deixando. Vem, Feltrin, querido Feltrin, também outro amado e querido de muitos anos. Ele já deu testemunho aqui por vídeo, mas agora vai dar pessoalmente. Vai falar do que ele faz hoje, da escola que ele tem, do que Deus tornou ele depois que ele saiu das drogas. Né, Feltrin? E eu te amo e te agradeço. Tu sabe quanto eu te amo. Também te amo muito. Eu sei, com certeza. Boa noite a todos. A minha história é um pouco diferente da do Claudinei. Eu acho que o meu testemunho não é tão importante quanto o teu, porque eu sou apaixonado pelo teu testemunho. Mas, de qualquer forma, todos são importantes, a gente sabe, né? No reino de Deus não existe isso. E eu digo diferente um pouco porque eu vim de uma família que tinha condições sociais, digamos assim, financeiras, não sociais, financeiras, tá? E eu comecei a trabalhar muito cedo nas empresas da família e comecei a ganhar dinheiro muito cedo sem ter estrutura. Então, a minha vida começou também jovem, com uso de drogas, obviamente, mas por ter dinheiro. Isso me levou para um outro caminho, talvez não tão bom ou tão ruim quanto, né? Porque eu tinha muito acesso a qualquer droga que eu quisesse, na quantidade que eu quisesse. Então foram muitos anos até conhecer a Chácara Nova Vida, né? Especificamente em 1995, quando o Claudinei chegou lá, eu ainda estava na chácara, mais ou menos saindo, eu acredito, né? Ele com 9 e eu com 19. E, bom, começar agradecendo primeiramente tudo que a chácara fez pela minha vida.
Eu não vou me ater muito no que eu fiz no passado. Eu sei que isso é importante para vocês entenderem o que Deus fez hoje, né? Poderem comparar, né? O que Deus fez na minha vida. Mas mais importante é saber o que aconteceu depois, né? Porque drogas, álcool e etc., todos passamos por coisas às vezes muito parecidas, ou todas as pessoas que foram ex-viciadas, né, passaram por coisas muito parecidas. Com isso tudo eu deixei de estudar, destruição de família, como vocês todos sabem, como qualquer, né, pessoa que passou pelo problema que a gente passa. E a minha avó e meu avô conheceram, não sei dizer até hoje como, a Chácara Nova Vida. E eu senti no coração que eu deveria ir. Foi uma escolha minha, né? Acho que talvez a única coisa que eu não atrapalhei Deus nessa história foi porque eu aceitei que eu tinha um problema e que eu tinha que resolver esse problema. Eu sabia que eu era um viciado em drogas e que a coisa era séria. E aí acabou que um dia anoiteci na Chácara Nova Vida. Nunca esqueci, atrás da Fiorina do meu avô, na caçambinha da Fiorina, quando eu vi, entrei no meio de um culto. Imagina, eu nunca tinha visto um culto na minha vida. E um culto daqueles de vigília fervoroso, todo mundo gritando. Eu entrei naquele culto e disse, onde é que eu vim parar? Como é que eu saio daqui? E já começaram a orar por mim e não sei o quê. Bom, me adaptei. No outro dia eu já estava adaptado e passei 1 ano na Chácara Nova Vida. Passei 9 meses na chácara e 3 meses na casa da tia aqui em Porto Alegre. E posso dizer que foi o melhor ano da minha vida, porque foi o ano que me transformou. Sempre diziam, e pessoas diziam, né, quando iam nos visitar, mas já o tempo que tu já perdeu, quanto tempo tu já está aqui, vai perder 1 ano da tua vida. E sempre Deus colocou no meu coração, através da tia e dos obreiros, que cada minuto que eu gastasse na chácara, eu ia ter muitos minutos a mais para viver. E foi o que realmente aconteceu. Então, eu voltei daí a estudar na chácara, fazia na época as provas aqui em Porto Alegre, o pessoal me trazia para Porto Alegre para fazer as provas, voltei na época ensino médio, né, voltei a fazer o ensino médio, e daí passei esse ano na chácara, e a partir dali comecei a ter a minha própria vida, né, e seguir as coisas que Deus foi colocando no meu coração. Tentei fazer direito, não era bem aquilo que eu queria. A tia sempre dizendo que eu ia ser um doutor, e eu achava que o doutor ia ser um juiz de direito, advogado, né? E não era esse tipo de doutor que era para ser. Deus colocou no meu coração de eu estudar medicina veterinária. Na época, eu já estava trabalhando, estava super bem, administrava a imobiliária do meu pai, só que trabalhava de manhã, tarde e noite. Era bem difícil para mim ter condições, digamos assim, de estudar para fazer a URGS, porque a única opção em Porto Alegre era a URGS. E a URGS vestibular era muito difícil, principalmente para quem não tinha estudado, né? Quem tinha feito supletivo à distância. Aí fui estudando um pouquinho o que deu, usei todo o meu tempo livre, obviamente, para estudar, para fazer a minha parte, mas Deus foi, desde o dia que eu comecei a me preparar para essa nova vida que eu tenho hoje, Deus foi preciso em cada momento. Eu digo preciso, posso dar exemplos para vocês, né? Primeiro, todo o tempinho livre que eu tive, que eu estudei, foram as coisas que caíram na prova da URGS. Eu sabia o que eu estava estudando, e isso não foi durante o vestibular, isso aconteceu comigo depois durante toda a faculdade. No vestibular ainda, coisas que eu não tive tempo de estudar, no dia anterior da prova da URGS, a prova de Química, por exemplo, eu corrigi toda a prova em sonho. Eu fui para a prova da URGS tendo sonhado a correção de todas as questões da prova, só para ter ideia. Então foi um nível assim muito impressionante, uma coisa assim que marcou muito a minha vida. E aí entrei na URGS, obviamente, me formei como o melhor aluno da medicina veterinária, melhor aluno de todas as agrárias. Só para ter ideia, do 6º semestre, ou do 5º até o 11º do curso, eu tirei 10 em todas as provas, que quando é a parte mais difícil da faculdade, que fica difícil, né? Porque eu sabia tudo que eu não precisava estudar. Deus me mostrou, um professor ia falando, as coisas parece que saíam fora da pessoa para mim, assim, eu sabia tudo que ia acontecer. Ganhei 10 prêmios pela URGS durante a minha graduação, sendo 2 prêmios de jovem pesquisador. Publiquei artigos científicos, como aluno ainda de graduação, palestrei em congressos internacionais, no meio de pesquisadores que eram meus ídolos. Que mais? Depois disso fiz mestrado, fiz doutorado, estou terminando esse ano meu pós-doutorado. E durante esse tempo todo alcancei várias coisas dentro da minha profissão,
aquela coisa de escrever em livros, escrevi livro na Enciclopédia Americana de Agricultura, patenteei trabalho nos Estados Unidos, pude morar em diversos países, inclusive em Israel, que era o sonho da minha vida, conhecer. O pessoal falou do Sérgio, era do Sérgio que estavam falando, né? Que é meu grande amigo também. E então tive a oportunidade de conhecer e trabalhar em diversos países. No doutorado, para entender um pouquinho do que eu acabei fazendo, né? Eu produzo animais por clonagem e no meu doutorado eu produzi cabras que produzem leite humano. Cabras clone transgênicas que produzem um leite igual ao leite da mulher para tratamento de crianças com diarreia infantil. Então Deus realmente recuperou minha mente, recuperou todas as áreas da minha vida, não tem nem como explicar. Tudo que eu estou falando para vocês é para vocês verem a grandeza de Deus realmente, porque não foi por mim, não foi por capacidade intelectual. Ao contrário, eu agradeço muito a Deus, principalmente pela sua misericórdia, porque quantas pessoas que a gente viveu junto, pessoas do meu tempo que hoje nem aqui estão para contar, que não tiveram, né, a mesma oportunidade. Então eu sei que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Queria agradecer a tia Noemi. Falar da minha escola. Hoje eu tenho uma fazenda escola, chamada Fazenda Escola Biotech. Depois nos sigam lá no Instagram também, já que pode fazer merchan, né? Deixa eu ter. E a gente tem uma fazenda escola, então, onde a gente recebe universidades. Eu sou coordenador de 2 pós-graduações nossas, na área de veterinária, uma em bovinos e outra em ovinos. Que mais, tia? Sou professor universitário hoje, muito bem casado, minha esposa está ali, amor da minha vida, meu filho, paixão da minha vida. Então, a transformação foi uma transformação completa. Eu sempre digo que eu não sou um ex-drogado, eu era um ex-ser humano, porque a gente não era nem um ser humano, na verdade, né? Não tinha amor no coração, não tinha alegria, não tinha paz. E Deus, quando restaura, restaura tudo. Eu ouvi uma pessoa, estou terminando, eu ouvi uma pessoa, pegou os alunos da tia, gosta de falar, ela que ensinou. Ela também gosta de falar. O que eu ia falar mesmo, tia? Tu fala da tua escola, porque é muito importante. As pessoas podem ver que tu tem uma escola linda, uma fazenda linda com escola. Já vai levar a minha Ana para aprender. O pessoal vai começar a fazer curso agora com a gente lá. E aprender veterinária. Ele foi lá na chácara botar semente, né? Como é que é? Inseminar. Inseminou a vaca, já está ensinando até os meninos lá. Bom, eu queria assim agradecer a tia. Fala onde é a tua escola. Em Guaíba. Bem pertinho lá da tia. Queria agradecer o Eduardo e o Josias, que foram 2 pessoas que estavam lá desde o início e foram exemplos de vida para mim, são até hoje. São pessoas muito importantes para aquilo tudo que eu me tornei. Agradecer a chácara que transformou minha vida. Existe o cristiano antes da chácara e pós-chácara, antes de Deus e com Deus, né, tia? Dizer que eu sou muito feliz e que eu amo muito a senhora. Deus abençoe vocês. Eu te amo, querido, eu te amo. Feltrin tem um testemunho muito maior que esse. Ele tem uma vida realmente de amor mesmo, pela nossa chácara hoje. E eu fiquei feliz que veio meu querido Demi pequenininho ali, né? Voltando também para ser uma bênção lá. Precisamos de ti, né? Precisamos que os alunos... É uma oração que eu tenho feito há anos. Tem muitos jovens nossos que estão bem, de anos, em pastores, eles poderão vir dar testemunho. Porque o que a gente pensa, o Josias pensa muito, que o Josias é psicólogo, está se formando e já está me psicolicando, né? Mãe, espera que tenha... Ele me psicolica, quem mais me psicolica é ele, né? É verdade. Eu sou a cobaia dele lá em casa. Às vezes eu viro o bicho lá em casa, falo, para um pouco, porque ele também, lamento mesmo, Josias, ele é advogado e está falando de psicologia, ele não advoga, ele colocou o coração na chácara, não advoga, mas é advogado. Eu estou na psicologia, aí ele vem sempre me psicolicar, ou se não me advogar, né? Então, de 2 lados. Aí, de vez em quando, eu e o Eduardo, né? Nós falamos para ele. Mas ele é uma benção, colocou os dons, colocou a vida dele para servir o Senhor, entendeu? E é o que ele faz lá, ele é uma benção. Hoje eu estou tranquilo, é ele, o Eduardo lá, eu só fico, nem disse os meninos aí, eu falo bastante.
Mas muito obrigado, querido Feltrin, muito obrigado, querido Ben, por a vida de vocês, pelo testemunho, me orgulho de vocês, e como eu sei que tem outros que virão aqui o ano que vem, que a gente vai trazer devagarinho. O Eduardo quer fazer agora, no meu aniversário, em outubro, os ex-alunos todos para estar reunidos. Em outubro, em 28, vamos reunir todos os ex-alunos lá, para a gente orar e para me abençoar e eu abençoar também. Lá na chácara, vamos comer aquele churrasco lá que o Feltrin vai trazer a ovelha, né, Feltrin? Estou voltando no Feltrin. Eu quero dizer aos irmãos que essa foi essa festa espiritual, uma festa de testemunho, testemunho verdadeiro de vida, e vida em abundância que Jesus dá. O que Jesus faz? Coloca um homem novo dentro de uma roupa velha, que nem contou o nosso querido que estava criança, embaixo de uma ponte, sem, né, sujo. Hoje está aí um homem de Deus, servindo a sociedade, né, trabalhando. A mesma coisa o Feltrin, servindo a sociedade, viajou por muitos lugares e hoje tem essa escola, que eu tenho muito orgulho dessa escola, porque vai ajudar muita gente, abençoar muitas pessoas, ensinando todas as coisas boas que o Feltrin sabe. Eu abençoo cada um de vocês, agradeço a vinda, agradeço as meninas queridas que fizeram essa mesa tão abençoada, as pessoas que colocaram cadeira. Eu não tenho palavras, eu não tenho nem como pagar, mas eu sei de quem paga e de quem pode abençoar e que vai dar infinitamente mais. Ele, aquele que rege a vida da chácara, rege a minha vida até hoje, e todos os meus passos são dirigidos por ele, todos, todos, todos. Está esses dois jovens aqui dando testemunho, é a vontade do Senhor. Foi o Senhor que proporcionou, foi o Senhor que trouxe, foi o Senhor no tempo dele, na hora dele. Deus abençoe vocês, muito, muito, muito obrigado. Que volte o ano que vem. E o chefe Lúcio nos deu outro jantar. Em nome de Jesus, amém. Queria convidar o pastor Johnny, que nós temos um nome para dar para vocês. Cada um de vocês vai acrescentar um nome hoje na sua identidade. E o Johnny vai nos trazer esse nome aí. Boa noite. Boa noite. Eu sou um dos filhos da tia também. Minha história não é como um ex-drogado, mas precisei morrer igual todos os outros, só matando. E Márcio, tem aí o slide lá? É isso aí. Hoje vocês vão ser promovidos a mantenedores. Essa é a palavra que nós queremos falar com vocês. E antes de falar aqui um pouquinho da estratégia que temos para promover todos vocês, eu quero falar um pouquinho dessa foto aqui, ó, que é o segundo slide. Passa ali. Olha só, gente. Minha história que me traz aqui é uma história que começou lá em 1990, tá? Por aí. E eu garanto para vocês que aquele de branco bem à direita sou eu, tá? Pode não parecer, o Eduardo está com um bugio ali. Nós começamos essa história com um menino que dormia na frente do apartamento da minha namorada, nessa época, que hoje é minha esposa, embaixo de um caminhão porque era quentinho. E esse menino, começamos a ajudar ele, descobrimos na época a chácara, levamos ele para lá. O nome era Alex, depois descobrimos que nunca foi Alex, que era Glênio. E assim, conseguimos documentação, minha família se envolveu e minha história começou, tá? Com a chácara nessa época. Eu ia para lá e ficava lá, né? E era antes de casar ainda. Então teve uma história que de lá para cá nunca parou, né? Algumas vezes mais distante, às vezes mais perto. Tem outras ali, dessa época aí, ó. Ali nós fazendo uma fábrica de camiseta. Nós imprimimos camisetas, serigrafia para vender.
Eu cortei capim Santa Fé, me cortei todo para tapar a capela com capim Santa Fé, e assim fazíamos. Mas a história que eu quero trazer para vocês hoje, que mais me impactou nesse processo todo, foi porque naquela época, eu aprendendo as coisas de Deus ainda, e admirando esse trabalho todo que eu estava envolvido, eu vi o que justamente virou um valor para a nossa vida, que é depender de Deus, mas de verdade, gente, não de falar só. E lá a gente viu tantos e tantos milagres do quanto depender de Deus. Eu vi a tia não deixando vereadores, políticos entrar na porteira. O que você quer aqui, né? E ela identificava, ela disse, aqui, se não for por amor, não entra. E isso é um aprendizado. E hoje nós temos aqui mais de 300 pessoas que amam esse trabalho e amam essas pessoas. E é por isso que nós temos aqui hoje uma oportunidade maravilhosa de trazer esse assunto para vocês, porque eu sei que vocês estão aqui por amor, né? E é o requisito para ajudar nesse trabalho. Então vamos lá, vamos promover vocês, tá? A diferença de contribuir e manter. Contribuir vai ajudar com coisas específicas que estão acontecendo agora, vai pagar a conta, vai deixar o Josias extremamente feliz, né? Com o valor que entrou, mas o manter, aquele valor que entra mensalmente certo, é que faz toda a diferença. E esses que amam a chácara, entendendo isso, podem ajudar dessa maneira, como mantenedores. Nós estamos precisando, gente, levantar uma nação aí de mantenedores, tá? Então, fiquem atentos agora com essa oportunidade para a gente ver. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá, uma gincana agora, tá? Com vocês. Cada mesa tem aí pelo menos 1 ou 2 carnezinhos desse aqui impresso. Vamos ver quem é que acha primeiro aí. Está embaixo da toalhinha aí. Acharam aí? Quem é que achou? Se achou, já fica atento que Deus pode estar falando contigo já, tá? Esse carnezinho, gente, aqui, ele tem 12 boletinhos, tá? Que podem ser pagos com o Pix no banco. E eles fazem com que a gente contribua 12 vezes R$60, que representa em um ano R$720, tá? Se nós não deixarmos nenhum desses carnezinhos hoje em cima da mesa, nós já vamos deixar com a chácara R$43 mil. Só isso. 1 em cada 5 de nós, levando um, tá? Levando um carnezinho desse. Se não tem como pagar, leva para o grupo caseiro, conversa com o pessoal e diz, vamos dividir junto, né? 1 ano. Então, não deixem nenhum sobrar, tá? Vamos fazer isso hoje já. E aí essa fichinha que está na frente ali, ó, vocês preenchem ela e deixem em cima da mesa aí que depois a gente recolhe, tá? Esses são os impressos, tá bom? E aí nós já vamos ter 60 mantenedores agora já. Mas assim, nós criamos uma forma de vocês fazerem isso do jeito que vocês quiserem. Esse outro papelzinho que está aí já tem um para cada um, tá? Esse é o papelzinho que vocês vão botar no meio da Bíblia, na geladeira, vão tirar cópia dele assim no celular e vão mandar no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque ali, ó, lendo o QR Code, vocês peçam ajuda, dá para pagar com cartão de crédito à vista, dá para pagar com um boleto, gerar esse carnezinho de boleto na hora para vocês. Tá? Alguém quer ele, vocês já vão gerar e já leva na hora ali o carnê. Tá? Crédito parcelado, ou seja, eu quero dar um valor e quero dar em 12 vezes. Eu quero um crédito à vista com cartão. E eu quero também fazer pagamento recorrente. Eu quero assim, ó, eu quero contribuir com tanto, mas durante 6 meses tanto. Entendido? Ficou difícil não ser mantenedor, né? Tá? Então, levem esse papelzinho, ofereçam ele, pensem sobre isso, porque com essa forma aí, nós vamos conseguir fazer com que esse recurso entre mensalmente para eles. E esse planejamento vai ajudar muito. Vamos fazer isso? Mantenedores? Sim?
Então, peguem esses carnezinhos agora já, tá? E vamos dar esse passo hoje. E vamos fazer isso adiante, tá? Para a gente poder ajudar. Vem, tia. Fala aqui, então. Eu não posso deixar de agradecer, não posso sair. O pastor Roberto está aqui com a família todinha. Um pastor muito querido, que eu quero muito bem. O pastor Dari também está aqui, tem outros pastores aqui, acredito. Não sei se o pastor a Silvia Ceroja está aqui, tem o Ismael, eu sei que tem. Mas eu quero salientar o pastor Roberto, porque eu tenho um livro que eu tenho até hoje, que eu escrevi. Ele foi o primeiro que fez o meu livro. Ele que me deu o livro, a esposa dele que fez o livro. E o filho dele, Ezequiel, fica de pé. Ezequiel tinha 2 aninhos, quando entrou a primeira vez lá na chácara. Filho do pastor Roberto, pode entrar, querido. Você é bênção de Deus, tinha 2 anos. Hoje estão casados os 2 filhos dele, tem o Moisés também. E esse pastor é muito querido, ele veio com a família me prestigiar nessa noite. E a igreja dele, quando eu vou lá fazer campanha, sempre me apela. E eu sei que ele vai levar no nosso coração a mensagem que o Johnny está fazendo. Assim você que tem pastores aqui também, que vão levar no coração isso que o Johnny falou. Eu faço isso hoje, e devia ter feito só há muitos anos, quando era discípula do pastor Moisés. O pastor Moisés queria que eu fizesse isso aí. E eu não quis fazer. Achei que não devia estar pedindo, né? E o pastor Moisés, faz, irmã Noemi, porque eu e a Liginha, busca ali, Liginha. Nós ajudamos portas abertas, nós queremos que a Noemi faça, e eu não fiz. Desobedeci, hoje quero pedir perdão. Mas nós estamos fazendo hoje com amados irmãos, com o querido Tober, com o querido Johnny, e vamos fazer os carnês rodar. Calcula que ele falou aí 70 pessoas, nós estamos aqui em 300 pessoas, ele falou 70 pessoas. 70 para levar. Você imagina que descanso daria lá na chácara. Eu quero agradecer ao chefe Lúcio mais uma vez, a esposa do chefe Lúcio, as meninas que arrumaram cadeira, o rapaz que bateu foto, eternamente a vocês. Querido Werner, que cuida das nossas jovens que vão para lá, para nos dar gratuitamente nos dar os exames. Hoje também está conosco também o Conceição, já foi, né? Já está ainda ali. O Renê está aqui com a família também. Bênção de Deus, Renê me conhece há muitos anos. Renê pode levar no coração também, plantar na sua igreja, né, Renê? Nossos carnê. Deus não trouxe esses pastores que me conhecem simplesmente para eu estar aqui, porque são pastores e homens que me conhecem e querem abençoar meu ministério, eu tenho certeza. Eu completei 90 anos agora, eu sempre digo para os meus filhos, nós não precisamos de riqueza, mas nós não queremos pobreza, não queremos nenhum necessitado na chácara, queremos que todas as nossas necessidades, em nome de Jesus, sejam cobertos segundo as riquezas em glória do nosso Deus, porque a nossa igreja é amada, nossa igreja é querida, e tem irmãos que amam esse ministério, e eu acredito neles, e confio neles, para a glória de Jesus. Amo vocês. Amém. Eu estava conversando com o chefe Lúcio antes, e ele nos contou um pouco da história que começou. Eu queria pedir que ele viesse aqui à frente com a sua esposa. Até a sua esposa tem até uma surpresa para nós aí. Chefe Lúcio, ele dá completamente essa janta sem nenhum custo para a chácara. Deus tem usado a vida dele para abençoar, e ele me contou um pouco da história que começou e como Deus fez chegar ele na chácara de uma forma especial. Então, nós queremos reconhecer isso, né, que Deus está te usando para abençoar e ser um proativo para que outras pessoas possam ser influenciadas, que possam ser participantes desse ministério,
Jesus falou que Ele veio para libertar, para salvar, para transformar, para curar todos os oprimidos do diabo. E essa missão nós podemos exercer participando de uma forma indireta. E eu queria lançar um desafio para cada um de nós, de sermos um proativo. Você tem amigos, você tem grupo caseiro, você tem colegas de trabalho, que muitas vezes, por um testemunho desses, de que ajuda uma instituição dessa ordem, dessa linha, as pessoas começam a questionar o porquê. E aí nós podemos testemunhar porque Deus nos amou primeiro, para que nós pudéssemos amar e para que nós pudéssemos levar o Evangelho de verdade, que é o Evangelho que Jesus falou que Ele mandou seu Filho unigênito, né? O amor tal que deu seu Filho por nós. E nós somos todos frutos de transformação, né, que foram acontecendo durante a nossa vida. E por isso que eu sempre tenho dito assim, a igreja não tem a noção do poder que existe nas suas mãos, transformando cada um de nós num auxiliador. Poucos não conseguem fazer muito, mas muitos podem fazer uma diferença enorme com pouco. Quando poucos têm que fazer com muito recurso, é bem mais difícil. Mas quando a igreja descobrir de que nós podemos, muitos, fazendo poucos, fazer uma diferença enorme em qualquer situação que nós nos envolvermos. Então, queria deixar esse desafio para vocês, né, de que nós podemos ter um entendimento um pouco diferente, de nos envolver em aquelas situações que muitas vezes a gente não tem solução, mas podemos ser participantes. E o chefe Lúcio é prova disso. Ele me contou que, quantos anos atrás? 14 anos. 14 anos atrás, ele deixou um afilhado dele lá na chácara, por um caminho totalmente diferente, e que acabou conquistando o coração dele e vendo da importância de um trabalho desse. Então, nosso muito obrigado. Nós queremos reconhecer, entende, a ação de Deus na tua vida e te abençoar por isso, entende, que o Senhor esteja acrescentando toda a estratégia na tua vida, entende, e a bênção do Senhor na vida de vocês. E a esposa disse que tem uma surpresa. Pois é, então. Muito boa noite, muito obrigada por estarem todos aqui com a gente. Então, eu gostaria de convidar as irmãs, tá, a conhecer lá o brechó. Eu trabalho num brechó. E lá, o que acontece lá? Os sapatinhos da Tia Noemi é vendido aqui. Depois daqui vai para lá. Tá? Então, assim, eu quero convidar vocês para conhecer e ir lá comprar os sapatinhos da Tia Noemi. É na João Valig 348. Repassado 100%. Repassado 100%, toda a venda dos sapatinhos lá, eu repasso para a Tia Noemi. Então, é uma ajuda que a gente... Né? Então, com muito prazer, tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Muito obrigado. Gente, muito obrigado também. Eu agradeço em nome da chefe Lúcio a presença de todos. Sem vocês, nada seria possível aqui. Então, essa participação de vocês com a compra do ingresso que vai fazer esse jantar, esse encontro maravilhoso, permanecer por muitos e muitos anos. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço a equipe, parte da equipe da chefe Lúcia que está aqui hoje. Estão aqui trabalhando, vieram trabalhar espontaneamente, sem custos. Nem que eu forçasse pagar, eles não aceitariam. Então, eu estou aqui com a equipe de garçom, dos nossos coordenadores de sala,
pessoal da cozinha, parte deles estão aqui, por amor. Então, isso também me deixa muito feliz. Tá? Me resta só dizer para Deus, que eu sei que Ele está aqui hoje, que eis-me aqui para o próximo jantar. Amém. Queremos agradecer a turma que fez essa ornamentação, né? Tiveram que correr por aí para juntar essas flores, juntar toda a ornamentação. Pessoal turma nova aí que serviu, né? Entregar a comida para vocês, né? E realmente a união faz a força. Tá? Tem várias pessoas se envolvendo, né? O pessoal, a Ângela e a Ingrid, que coordenaram. Olha só, as flores vocês podem levar, só deixam as bolachas. Aliás, as bolachas, nós queríamos vender elas. E elas vão estar disponíveis lá numa mesa ali, né? Tiver tira as bolachas, deixa as bolachas lá e vai ser vendido, tá? Bom, queremos encerrar agora com uma oração e queremos pedir que o pessoal da chácara venha aqui. O pessoal que está lá são coordenadores, e nós vamos orar por eles. Queria pedir para o Ismael, está aí ainda? Ismael, Dari, os pastores que estão aqui, poderiam vir aqui para frente? E nós vamos orar, porque nós acreditamos que é por Deus que essa obra acontece. Amém. Abençoando o pessoal da chácara. Enviando eles de volta para cumprir o propósito de Deus lá. Vamos fazer isso. Oramos. Querido Senhor, nós queremos agradecer por essa noite, essa comunhão. Queremos te louvar, Senhor Deus, pela vida da tia Noemi e todo esse trabalho na chácara. Obrigado, Senhor, por esse ministério que tem honrado o teu nome e mudado muitas vidas. Que esse ministério continue abençoado, transformando vidas. Muito obrigado, Pai, pela comunhão, por estarmos juntos, pelo privilégio de juntos podermos trabalhar no teu reino e trazer glória para o teu nome. Nós te louvamos, querido Pai, querido Jesus, querido e doce Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi um pouquinho mais do que nós estávamos programando, né? Mas o calor humano aqui, né? Ele se estende às vezes. Mas nós queremos agradecer, em especial, Ismael, pela comunidade que cedeu esse lugar aqui. Ela abençoa essa noite, cedendo esse lugar aqui de uma forma sem custos para nós e sem custos para a chácara, né? Entende? Então, nós queremos realmente agradecer a comunidade por isso. Amém? Valeu, querido. Deus abençoe cada um de vocês aí.